Boa noite, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação de videoaula, desta vez fundamentada na resolução das atividades da semana 1, do nosso PET volume 4, o último PET do ano letivo de 2021. Para destacar para vocês, essas atividades se encontram na página 77 até a página 78, e nós vamos descrever aproximadamente 4 exercícios encontrados dentro dessas páginas. Os exercícios tratam do assunto sobre isomeria plana, voltada nos 5 tipos de isomerias que foram destacadas na aula anterior e gravamos sobre isomeria plana. Vamos lá? Vamos trabalhar com a resolução dessas atividades para tirarmos dúvidas e auxiliarmos na resolução também? Então vamos lá. Muito bem. O nosso primeiro exercício que aparece na página 72, 77, aliás, ele trata do seguinte enunciado. A substância a seguir, que é desenhado no quadrinho branco, que é denominada de pentan 2-ona, possui alguns isômeros de posição, de cadeia e de função. Ele pede o exercício para que a gente desenhe a estrutura desses 3 isômeros. Use o espaço em branco dessa questão, identificando cada isômero. Então vamos lá. Vamos identificar dessa forma a primeira forma de isomeria, a segunda, tá? E utilizarmos o espaço aqui ao lado para a terceira forma de isomeria. Ele pede para que a gente utilize do pentan 2-ona para esboçar um isômero de posição, okay? Depois um isômero de cadeia, e, por último, um isômero de função. Muito bem. As solicitações são essas, então são 3 estruturas diferentes. Cabe a nós lembrarmos que cada substância tem um nome químico, o nome da mesma substância, né? Então nós precisamos trabalhar não só com o desenho da estrutura, mas também com o nome da substância resultante, do isômero que nós estamos construindo. Muito bem. Isomeria de posição. Isomeria de posição é o tipo de isomeria que trata que você mude a posição de alguma informação que está expressada na estrutura do composto. Neste caso, uma importante informação é que você tenha aqui no desenho básico desse exercício, é que você tem um grupamento cetona, que identifica como a função cetona. Então, verifique que nós possuímos aproximadamente 5 carbonos identificados e que a função está localizada na posição 2. Para mudar a posição, nós podemos escolher ou a posição 3, por exemplo, para mudar a posição da cetona para esse carbono. Então, nós teríamos uma mudança de posição. Neste caso, para fazer o desenho, eu vou esboçar aproximadamente essa estrutura. Com o primeiro carbono apresentando-se com seus 3 hidrogênios. O segundo carbono, ao invés de ter o grupamento que dá origem à função cetona, eu tenho os hidrogênios posicionados. E nesse terceiro carbono, nós podemos posicionar o grupamento cetona aqui. E construímos o restante da estrutura conforme o próprio nome diz, né? Nós teríamos 5 carbonos, um grupamento cetona posicionado em carbonos diferentes. É possível verificar o nome dele? Sim, é possível. Uma vez que mudamos o posicionamento do grupamento cetona, basta condicionar o prefixo que representa o número de carbonos ao tipo de ligação química que nós temos na cadeia carbônica principal e o posicionamento da função orgânica. Então, nós teríamos, nesse caso, né,
um pentan, na verdade não seria o 2-ona, mas seria o 3-ona. Deixa eu mudar aqui. Desculpe pelo erro. Posicionamento 3. Ok? 3. Agora sim, né, com marca-texto de cor para que a gente possa identificar. Correto, pessoal? Então, aqui nós temos a substância pentan 3-ona, um isômero de posição do pentan 2-ona. Agora, eu tenho que desenhar para vocês uma exemplificação de isômero de cadeia. Esse isômero de cadeia é verificado a partir do seguinte. Nós temos no pentan 2-ona uma sequência de cadeia linear, correto? Nós não temos uma ramificação nele. Então, sugiro montar uma cadeia ramificada, mas com o mesmo tipo de função. Por exemplo, se nós temos 5 carbonos, então vamos trabalhar com a construção de uma cadeia carbônica que possui 4 carbonos na cadeia principal. E em algum outro carbono tenha um carbono ligado para baixo, posicionado na forma de ramificação. Não esquecendo que no carbono 2 nós temos a função orgânica cetona, então ela deve permanecer ali. Enquanto isso, precisamos distribuir o número de hidrogênios para verificar se permanece o mesmo do composto original. Ok? Então, vamos verificando aqui se a distribuição de hidrogênios irá permanecer. Opa! Né? Deixa eu verificar como que eu faço aqui. Só um minutinho. Passar a borracha. Sim. Agora, com a caneta, coloco o hidrogênio um pouco mais aqui do lado. Bom? Muito bem. Vamos verificar se ele tem a mesma função e também o mesmo número de hidrogênio. Bom, nós temos 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Correto? São isômeros de cadeia. Daria para proporcionar um nome a ele? Sim. Começando por qual item? Primeira coisa, numeração. 1, 2, 3, 4. Segundo ponto, ramificação inicia o nome. 3-metil. Depois nós temos cadeia principal but. Okay. Ligação simples. Posicionamento 2. E o termo ona. 3-metil butan 2-ona. Ele é um isômero de cadeia, por isso houve mudança tão drástica em relação ao nome e comparação com a substância original. Perfeito? Agora vamos montar um isômero de função. O isômero de função, o próprio nome já diz, tem que ter uma função totalmente diferente, mas tem que ter a mesma fórmula molecular. Certo? A função aqui é função cetona. É possível converter um composto dessa mesma natureza em uma função, por exemplo, do estilo aldeído. Tá? Então vamos montar 5 carbonos e nós teremos distribuição de hidrogênios e oxigênios. Para ter uma função orgânica aldeído, tem que ter uma dupla oxigênio simples hidrogênio, certo? Na extremidade do composto. E agora a gente verifica aqui a distribuição correta para que ele tenha o mesmo número de carbonos e o mesmo número de hidrogênio. Perfeito? Então vamos lá. Nós temos 3 hidrogênios, mais 2, mais 2, mais 2, mais 1, 10. 5 carbonos, ok, e 1 oxigênio. Perfeito. Então nós temos aqui nesse exercício, né, a função orgânica que já não é mais a função cetona, mas sim a função aldeído. Portanto,
há uma mudança drástica no nome. Você tem, sim, uma cadeia com 5 carbonos, ligações simples, e função orgânica aldeído, você tem a terminação al. Então, você tem a substância pentanal. Perfeito, pessoal? Essa é a resolução da atividade número 1, focada na questão dos isômeros. Ok? Vamos partir agora para a resolução da atividade número 2. A atividade número 2 é uma atividade que você precisa analisar corretamente o que se diz dentro dela a respeito das moléculas A, B e C. Nós estamos procurando apenas uma alternativa verdadeira, mas temos 3 moléculas diferentes. Vale salientar que a molécula A possui ligação dupla no meio da cadeia que contém 5 carbonos. A molécula B também possui essa mesma ligação dupla, conforme a gente pode observar aqui, ó, só que em uma posição diferente. A e B pode ser chamado de isômeros de posição, por ter o mesmo número de carbonos e o mesmo número de hidrogênio. A molécula C já é uma molécula que possui ligação dupla também, porém tem um CH3, um carbono, posicionado fora da cadeia principal. Então eu posso dizer que B e C, por exemplo, não são isômeros de posição, mas são isômeros de cadeia. Então, eu preciso que vocês fiquem de olho quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre cada um dos grupos, né? Eu tenho aqui o grupo 1, eu tenho aqui o grupo 2. Eu tenho um isômero de posição, ok? Nesse ponto, e tem um isômero de cadeia. Isso são informações relevantes para que a gente possa escolher uma alternativa possível. Certo? Então vamos lá. Letra A. Os isômeros de fórmula molecular C5H11. Primeira coisa, vamos conferir a fórmula da substância. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, C5. Nós temos 2, 3, com mais 2, 5, com mais 5, 10. C5H10. Se os demais compostos B e C são isômeros de A, logo a fórmula molecular tem que ser a mesma. Então, eu não posso dizer que os isômeros são de fórmula molecular C5H10. Melhor, C5H11, como diz na alternativa, mas sim C5H10. Ok? Bom, então vamos lá. A molécula C não é um isômero plano por ter ramificação. Pessoal, cuidado. O fato de você ter uma ramificação e ter apresentado a estrutura desenhada na fórmula estrutural condensada ou fórmula estrutural plana pode sim configurar caso de isomeria. Agora, a alternativa diz que não é isômero pelo fato de ter ramificação, como se a ramificação fosse uma exceção à regra de isomeria. Não é. Ok? Então, letra B está fora de cogitação de ser uma alternativa verdadeira. Certo? A letra C. As moléculas A e B são isômeros de posição? Isso que nós identificamos ali no primeiro bloco. Então, por enquanto, está certo. A letra D. A e C são isômeros de tautomeria. Cuidado, pessoal. Tautomeria é uma mesma substância que se converte de uma função para outra. É o caso, por exemplo, do aldeído para enol. Correto? É um exemplo que foi tratado dentro do PET. Então, não podemos confundir. As moléculas B e C são isômeros de função. Se fosse função, teria funções orgânicas diferentes. No nosso caso, identificada a isomeria de cadeia. É uma cadeia aberta, linear, né? Normal, enquanto a C é uma molécula de cadeia aberta, porém ramificada. Então, não posso dizer que é de função. Posso riscar aqui e dizer que ela é errada. Então, qual a alternativa correta no número 2, depois dessas explicações? A letra C. Ok? Então, caso número 3, atividade 3. A tautomeria é um fenômeno que pode acontecer entre enol e aldeído. Perfeito. Mas também entre enol e cetona. Aí eu trouxe um segundo caso.
De certa forma, ele traz o caso do próprio 1-eno-2-ol, de fórmula molecular C3H6O. Pode se tornar uma cetona de 3 carbonos saturados. Olha a caracterização, uma cetona de 3 carbonos saturados. Por que ele está dizendo isso? Porque o próprio 1-eno-ol, 2-ol, aliás, é um álcool de cadeia insaturada, possui uma ligação dupla no carbono 1, sendo iniciado ali. Ele pede para você desenhar a representação do enol. A representação do enol, deixa eu fazer uma marcação aqui de marca-texto, para ficar mais fácil, em verde. O enol, né, é o que ele pede, é esse daqui, tá certo? Então tem que montar essa estrutura. Para depois eu estar indicando a partir dele as setas de migração dos elétrons do enol para a estrutura de cetona que foi formada. Qual a cetona? Uma cetona de 3 carbonos saturados. Então vamos lá. Vamos montar a estrutura aqui. Utilizando o quê? Primeiro, o enol. Qual que é o enol? Próprio 1-eno-2-ol. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, carbono, carbono, carbono. Por quê? Prop, 3 carbonos. 1-eno, carbono 1, ligação dupla. 2-ol, carbono 2, eu tenho uma função orgânica que lembra hidroxila, que lembra álcool. Nesse caso, por ser carbono insaturado, é a função orgânica enol. As demais ligações são ligações simples e, para completar, precisa ter hidrogênio. Correto? Então, veja que eu tenho uma substância descrita nas características da nomenclatura. Ok? Bom, o que acontece nesse caso aí, pessoal? Essa substância enol, ela se converte automaticamente em um tipo de cetona. E a cetona pode ser convertida no tipo de enol. Então, é uma transição entre uma substância e outra de funções orgânicas diferentes. Eu vou posicionar aqui o próprio 1-eno-2-ol, né? Que é o enol citado no exercício, e a sua conversão ocorre da seguinte maneira. Tá? Nós temos aqui uma ligação dupla e, de certa forma, eu errei num determinado item, tá bom? O carbono não realiza 5 ligações, então eu preciso fazer a correção nesse ponto. Desculpe pelo erro, mas foi melhor eu perceber o erro que eu obtive nesse ponto, né? E a considerar que a resolução poderia prosseguir. Então, para fazer a correção de forma correta, eu tenho que adicionar, na verdade, são 2 hidrogênios e não 3, como eu havia sugerido no início. Perfeito? Agora sim. 4 ligações no carbono. Agora nós podemos realizar a situação. Acontece o seguinte: se nós queremos, né, uma conversão aqui de que esse carbono insaturado se converta a carbono saturado, nós devemos quebrar essa ligação dupla, né, um pedaço dessa ligação, a converter em ligação dupla com oxigênio. Enquanto isso, o hidrogênio pode ser removido para esse carbono que tem ligação sobrando. Então, as setinhas de migração dos elétrons saem da ligação dupla para o OH e o hidrogênio do OH para o carbono anterior. De forma que você possa ter, ao mudar aqui de cor e montar a estrutura, ó, carbono, simples, carbono, simples, carbono. Aqui nós teríamos a adição de um hidrogênio proveniente da hidroxila, que é esse hidrogênio que estava ali nesse posicionamento aqui. Enquanto aqui você teria uma ligação, 2 ligações com o oxigênio. Aí você tem uma cetona. E o terceiro carbono não sofreria nenhuma alteração. Ok? Então, o que nós temos? Uma conversão de função orgânica álcool para função orgânica cetona. Muito importante visualizar essa parte.
Cabe lembrar que essa transformação ocorre no sentido inverso. Qual é o sentido inverso? O sentido dessa cetona, que é uma propanona, ok? Tem 3 carbonos. Propanona, só mudando aqui, seria no carbono na posição 2, então deveria ser propan 2-ona, né? Vamos colocar aqui propan 2-ona, muito importante isso, mas que ela pode voltar ao contrário também para se transformar em enol. Então aqui você tem uma cetona saturada, conforme diz o exercício. Beleza? Então as estruturas estão montadas, enol e cetona formadas. Ok, pessoal? A resolução do exercício número 3, feita. Agora, nós vamos passar para o exercício número 4 e último dessa sessão. Tome bastante cuidado com o exercício 4, porque ele traz uma série de observações que são inconsistentes. Nós estamos buscando uma alternativa correta sobre o tema isomeria que foi trabalhado nessa semana. Letra A. Isomeria do tipo tautomeria é um caso especial de metameria? Olha, tautomeria e metameria são tipos de isomeria totalmente diferentes. O caso especial de metameria, tá, seria com relação à posição. Posição de dupla ligação, posição no caso de função, isso que nós estudamos ali na parte final do P, ok? Então, letra A está totalmente errada. A letra B diz o seguinte: isomeria plana é quando duas moléculas diferentes apresentam a mesma quantidade de elementos. Cuidado, isso não é uma informação que esteja apenas fundamentado na isomeria plana. Ela é uma informação, o mesmo número de átomos de elemento ou quantidade de elementos, usado para outros tipos de isomeria também. É o caso da isomeria espacial, da isomeria óptica, que será trabalhada nessa próxima semana, semana número 2. Então, ela não é exclusiva ou dedicada somente à isomeria plana. Perfeito? A letra C. As abelhas Apis mellifera, considerando que é um nome científico, né, um nome que corresponde às regras de nomenclatura para espécie de um determinado ser vivo, mellifera não teria acentuação aguda. Se diferem uma das outras por sinalizadores químicos que são isômeros. Realmente, nós estudamos ali na videoaula, que eu fiz a produção sobre isomeria parte 1, que o que difere a rainha do zangão e da operária, por exemplo, são as substâncias produzidas por elas, que recebem o nome de feromônios e considerados como sinalizadores químicos. Então, por enquanto, a letra C é muito pertinente em relação à informação trabalhada. A letra D. Tautomeria só acontece em sólidos. Primeira coisa, se vocês pegarem o PET para fazer a leitura, não é sólido. A tautomeria ocorre em líquidos. E outra coisa, ela ocorre em duas flutuações diferentes. Pode ser, por exemplo, enol e aldeído, enol e cetona. Tá bom? Então temos que tomar bastante cuidado. Porque o elemento muito eletronegativo está próximo da dupla ligação. Isso é correto, mas não é sólido, é líquido. Certo? Isomeria de posição é um caso especial de metameria. Olha, não é a isomeria de posição que é o caso especial, é a metameria que é um caso especial de posição. Tá bom? Então temos que tomar bastante cuidado em relação a essa questão e essa afirmação. Perfeito, pessoal? Resolução da primeira semana feita. Solicito a vocês, inclusive, que possam participar do nosso canal, Química 10. Toda semana nós estaremos produzindo tanto as videoaulas quanto as resoluções. Perfeito? Então eu vejo vocês na próxima semana para que a gente possa discutir isomeria parte 2, a isomeria espacial e isomeria cis-transiótica. Perfeito, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite.